Este trabalho, uma perspectiva não tradicional para o ensino sobre a origem da vida, buscando aproximar ciência e religião e com uso e produção de história em quadrinhos, é de doutora Márcia Teixeira de Oliveira e Osanilda Siqueira Salles, eu, mestranda do Prof. Bio UFMT. A origem da vida é um dos temas mais intrigantes e complexos. Ele é desafiador para a biologia, porque ele envolve questões científicas, filosóficas e teológicas. As questões teológicas, as pessoas convivem geralmente desde a infância. Já as questões científicas é mais tardio, geralmente após o ingresso na vida escolar. A religião tem crenças, tem dogmas, a ciência tem teorias a partir de evidências, duas coisas diferentes. E é possível conviver com posições dos dois lados sem extremismo. Marcelo Gleiser diz que o mundo espiritual não é distante do científico. Ao contrário, eles se complementam. Então, como abordar a origem da vida de forma investigativa, de modo dinâmico e que facilite a compreensão sobre a importância da ciência, sem excluir a crença religiosa que os estudantes possuem? Para Lascano e Peretó, eles dizem que responder às questões sobre a origem da vida deve ter caráter mais questionador e explicativo do que definitivo e conclusivo. E Gleiser diz que é fundamental criar um clima de respeito mútuo, onde cada opinião, por mais estranha que seja, tem valor e se pode aprender com ela. E ainda que é importante explicar a diferença entre metodologia científica e a fé, duas coisas muito diferentes. Então, o uso de estratégias pedagógicas combinadas e a produção de história em quadrinhos podem deixar a compreensão da origem da vida mais leve e tranquila, além de ampliar as visões sobre ciência e suas descobertas. O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver atividades pedagógicas combinadas para os estudantes conhecerem, compreenderem e refletirem sobre a origem da vida por meio das teorias científicas, sem precisar abandonar suas crenças religiosas. E como objetivos específicos, realizar questionamentos para levar os estudantes a refletirem e analisarem sobre como surgiu a vida em nosso planeta, apresentar pontos compatíveis entre a crença religiosa e as teorias científicas acerca da origem da vida, estabelecer atividade de pesquisa para conhecer as principais teorias relacionadas à origem da vida e analisar em qual delas tem argumentações mais plausíveis de serem aceitas. Utilizar-se de passos da metodologia científica para compreenderem fatos cotidianos e ainda propor a criação de HQs, história em quadrinhos, para a consolidação da aprendizagem científica de uma maneira mais criativa. Neste trabalho, como uma proposta qualitativa, foi realizado com 30 estudantes de terceiro ano do ensino médio que participaram de aulas remotas pelo Teams, também pelo WhatsApp, da Escola Estadual Daniel Martins Moura, em Rondonópolis, Mato Grosso. Entre as atividades, primeiro, a problematização sobre a origem dos seres vivos no planeta Terra, a leitura e análise e discussão de reportagem acerca da relação entre ciência e religião, a apresentação da história da ciência sobre abiogênese e biogênese, com uso de vídeo e história em quadrinhos, atividade de pesquisa e síntese das ideias em história em quadrinhos sobre as teorias científicas relacionadas à origem da vida, a revisão sobre características gerais dos seres vivos e sobre metodologia científica, é atividade investigativa a partir de um fato comum, no caso o azedamento do feijão, para desenvolvimento das etapas do método científico. Nos resultados, houve variedade de respostas, dúvidas em relação aos questionamentos sobre a origem dos seres vivos no planeta Terra. Alguns estudantes citaram o processo de reprodução, uns direcionaram somente a Deus, enquanto outros citaram a evolução. Sobre a ideia de como deviam ser os primeiros seres vivos, vários deixaram sem responder, alguns disseram que eram simples e unicelulares, houve estudantes que pensou que eram diferentes, mas sem especificar em que aspectos, e estudante que falou serem mais evoluídos do que os que são hoje. Sobre a reportagem Nenhuma Teoria Criada pelo Homem é Perfeita, vários estudantes, mesmo tendo a crença religiosa, concordaram que podem enxergar os aspectos científicos dos processos evolutivos. Mas alguns foram críticos em dizer que nem a religião, nem a ciência explicam exatamente como tudo ocorreu no início. Em relação às teorias científicas acerca da origem da vida, os estudantes conseguiram produzir histórias em quadrinhos com os aspectos mais relevantes das principais teorias, conforme seguem alguns exemplos. Aqui uma história em quadrinhos sobre a origem da vida por evolução química, estudante que desenvolveu manualmente.
Já esta, utilizando mais tecnologias, também sobre a origem da vida por evolução química a partir das teorias de Oparin e Haldane. Esta aqui, sobre a origem da vida, no caso a extraterrestre, ou também chamada panspermia, aqui também um exemplo sobre a origem extraterrestre ou panspermia. Aqui, este é um caso de origem da vida em fontes termais subterrâneas, e esta última, história em quadrinhos, também sobre a origem por processos químicos em fontes termais submarinas. Então, a aplicação de um conjunto de atividades deixou o desenvolvimento do assunto mais dinâmico e facilitou aos estudantes ampliarem sua visão quanto às possibilidades explicativas para o surgimento da vida na Terra. A utilização de atividade investigativa permitiu aos estudantes entenderem a importância do trabalho da ciência com a metodologia científica na busca por respostas aos fenômenos da vida, além de alguns terem despertado o benefício dos momentos de descoberta. Alguns estudantes disseram que não eram bons em criar histórias e fazer desenhos, mas a atividade de produção de quadrinhos fez com que alguns observassem sua capacidade e demonstrassem sua criatividade. Um aspecto muito importante, que por vezes é considerado entrave na abordagem da origem da vida, foi que alguns estudantes que só tinham visão criacionista entenderam a ciência como essencial nas descobertas sobre o mundo e processos que ocorrem naturalmente, não sendo contrários a ela, e que através dela há tantos recursos que auxiliam a vida das pessoas, como os medicamentos, por exemplo. Aqui tem as referências de todo o trabalho e, por fim, gratidão à vida.